Pastor, eu sei. Existe um tipo de cansaço que quase ninguém vê. Não é o cansaço do corpo apenas, é o cansaço da alma. Ele nasce lentamente, nas reuniões que não deram certo, nas conversas difíceis, nos conflitos silenciosos da igreja, nas expectativas que ninguém sabe que colocou sobre você. E então chega um dia estranho. Você continua pregando, continua aconselhando, continua orando pelas pessoas, mas algo dentro de você parece ter ficado em silêncio. O pastor continua em pé, mas o coração está cansado. Pouca gente imagina que quem consola também precisa ser consolado, que quem fortalece também precisa de força. Pastores carregam histórias que ninguém vê, casamentos que tentaram salvar, jovens que aconselharam, famílias que choraram em seus ombros. Muitas dessas histórias não terminam bem. Algumas pessoas vão embora, algumas se decepcionam, algumas criticam, algumas esquecem. E o pastor continua em alguns dias com alegria, em outros apenas por fidelidade. Existe um momento na jornada pastoral em que o homem começa a perguntar em silêncio: será que ainda vale a pena? E não é porque deixou de amar a Deus, mas porque o peso ficou grande demais. A Bíblia não esconde isso. Até grandes homens de Deus passaram por vales assim. Elias, depois de enfrentar os profetas de Baal, sentou-se debaixo de um zimbro e pediu para morrer. Jeremias chorou por sua missão. Moisés disse que o povo era um peso e era grande demais esse peso. Homens chamados, homens usados, mas também homens cansados. Talvez isso seja uma das maiores provas de que o chamado é real, porque só se cansa quem carregou algo de verdade. Mas há algo que Deus faz com os seus servos. Quando o chamado parece distante, Ele vem e reacende o fogo. Às vezes não é com multidões, às vezes não é com aplausos, às vezes é em silêncio. Uma oração que volta a ser verdadeira, um texto bíblico que volta a falar com o coração, uma vida transformada que lembra porque tudo começou. Então o pastor percebe algo profundo. O chamado, esse chamado nunca foi sobre resultados. Ele sempre foi sobre fidelidade. Deus nunca chamou pastores para serem bem-sucedidos aos olhos do mundo. Chamou-os para serem fiéis. Fidelidade é continuar quando ninguém vê, amar quando ninguém percebe, servir quando ninguém aplaude, porque no fim das contas existe um olhar que nunca deixou de ver, o olhar daquele que chamou. O mesmo Jesus que disse a Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Esse chamado não envelheceu, não perdeu força, não expirou. Ele ainda ecoa. Talvez hoje o seu coração esteja cansado e a jornada tenha sido pesada. Mas uma coisa continua verdadeira: a voz que chamou você ainda não desistiu. Às vezes tudo que Deus faz é se aproximar outra vez do pastor cansado e dizer em silêncio: levanta, pastor, ainda existem ovelhas e eu continuo com você.